Então, a edição dessa semana é com uma gravação, com alguns cortes da entrevista, de uma das entrevistas que eu concedi à Rádio Itaberá Bandeirantes FM de Blumenau, falando sobre o conteúdo do meu livro, Sociologia Produtiva, BNCC, Desenvolvimento e Interdisciplinaridade, procurando destacar os aspectos que eu considero fundamentais de inserção de conteúdos, de conceitos nos conteúdos escolares, seja do ensino médio, seja do ensino superior, notadamente em Santa Catarina, começando por Santa Catarina, e a temática geral é desenvolvimento, e desenvolvimento local, regional, algo que precisa ser compreendido pelos agentes educacionais e políticos do nosso estado de Santa Catarina, para a gente manter no rumo a educação e a mentalidade, sobretudo a mentalidade de uma cultura do desenvolvimento que nos trouxe até aqui e precisa nos levar adiante. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina, tanque de pensamento, é Santa Catarina na veia. Um canal dedicado a falar sobre aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina, do estado, que é o estado mais promissor do Brasil. Não é simplesmente a bola da vez, é a bola 8. E antes de começar a nossa exibição com a entrevista que dei à Rádio Itaberá Bandeirantes de Blumenau sobre o meu livro Sociologia Produtiva, BNCC, Desenvolvimento e Interdisciplinaridade, quero dizer que estive com o deputado Mário Mota, que é um deputado estadual comprometido com a educação, e em breve nós faremos uma edição do SC Think Tank, provavelmente sobre o tema da educação e talvez outras coisas sobre as quais o deputado Mário Mota considera importante conversar. Então, esperem que isso vai acontecer em breve. E agora vocês ficam com a entrevista, uma das entrevistas que dei na semana penúltima de outubro sobre o meu livro Sociologia Produtiva. Um abraço e até semana que vem. Agora recebendo o sociólogo Walter Marcos Knesel Birkner. Vamos falar sobre a importância da sociologia e sobre o livro Sociologia Produtiva que o Walter está lançando. Bom dia, obrigado pela participação, Walter. Seja bem-vindo aqui na Itaberá. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Itaberá Bandeirantes FM. Para mim é uma satisfação estar aqui e fico à disposição. Bom, vamos falar um pouco do livro que o senhor está lançando, Sociologia Produtiva, né? O que é essa obra? O que o senhor pretende com essa obra que o senhor está lançando? Jorge, então é o seguinte, aquilo que eu disse aqui de alguma maneira, dentro disso, a sociologia teve uma responsabilidade histórica, um papel. Foi o de ver o mundo de uma determinada maneira e descrever isso, analisar isso, né, interpretar e apresentar isso como uma verdade científica, em grande medida válida, em certa medida questionável. A sociologia se tornou, ao longo do tempo, por se preocupar com a desigualdade, que era a questão que mais chamava a atenção, e até hoje chama atenção, e isso de forma justa, sim, chama atenção a desigualdade social, que no século XIX era muito maior do que hoje. Então, ao longo do tempo, embora não seja exclusivo da sociologia isso, mas uma grande parte, e a sociologia brasileira está marcada por isso, foi marcada por uma preocupação em denunciar sistematicamente, geração após geração, as desigualdades sociais e tentar apontar as causas da desigualdade. E aí a sociologia se torna, no Brasil e em boa parte do mundo, uma ciência da desigualdade social. Eu vou usar um outro termo. Se ela é uma ciência preocupada com a desigualdade social, em apontar as causas, de uma maneira ou de outra, de maneira mais explícita ou implícita, ela vai sugerir também a necessidade de distribuição da riqueza socialmente produzida.
E essa é a característica da sociologia hegemônica no Brasil há décadas. E isso me chama a atenção. Eu sou sociólogo, sou professor de sociologia. E em algum momento isso começou a me incomodar. Por quê? Porque a sociologia não é exclusivamente, assim como muitos entendem, professores e alunos universitários do ensino médio, que a sociologia tem um compromisso exclusivo em denunciar a desigualdade social e combater a desigualdade social, propondo a distribuição da riqueza gerada. O que eu, ao longo do tempo, percebi foi que a sociologia, muito além de ser capaz de explicar a desigualdade social, é também a geração de pobreza. Ela, pelo contrário, também ela é muito capaz de apontar os fatores geradores de riqueza da sociedade, de explicar como que uma sociedade é capaz de se desenvolver. E aí, vou direto a um exemplo aqui, nós que vivemos em Santa Catarina, que é, nesse momento, eu digo no meu canal do YouTube, no SC Think Tank, Santa Catarina não é a bola da vez. Santa Catarina é a bola 8. É o estado, nesse momento, talvez não seja daqui a 20 anos, não quero ser tão presunçoso assim, até porque tem estados brasileiros aí no centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, que serão possivelmente estados muito desenvolvidos e seguirão talvez o caminho de Santa Catarina. Mas Santa Catarina é o estado mais promissor hoje do Brasil, considerando todos os quesitos daquilo que a gente entende de maneira mais ampla, o que é uma sociedade desenvolvida, embora a gente tenha lacunas e desafios a superar, sempre é verdade, claro, mas se comparar Santa Catarina com a média brasileira ou com qualquer outro estado brasileiro, inclusive com São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, mas em termos de desenvolvimento, nós somos mais desenvolvidos que em São Paulo, inclusive, porque nós temos uma economia diversificada, nós temos menos desigualdade social, e essa menor desigualdade social e essa condição de estado desenvolvido, ela não se deve ao protagonismo exclusivo, nem principal, dos governos, do Estado, o Estado como ordem política institucional, que é o que a sociologia, de maneira explícita ou implícita, sempre sugere, que é o Estado o grande promotor do desenvolvimento, da justiça, disso, aquilo. Mas, peraí, Santa Catarina é o estado que tem o menor índice de desigualdade do Brasil, o índice Gini. Num ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública, que é uma think tank de São Paulo, tem um ranking de 10 pilares, e no pilar sustentabilidade social, nós ficamos em primeiro lugar, nós ficamos em segundo lugar no Brasil, só perdemos para São Paulo em competitividade. E em 3 quesitos, 3 pilares, nós ficamos em primeiro lugar. Um deles é segurança pública. Está aí um tema muito importante e muito atual de a gente discutir, inclusive do ponto de vista sociológico. Isso me preocupa muito, Jorge, pelo que aconteceu semana passada em Florianópolis e tal. E essas coisas precisam chamar muito a atenção da gente, a gente precisa reagir rapidamente a isso. Bom, mas ainda estão em primeiro lugar, imagina o resto do Brasil, então. E aí, onde nós estamos em primeiro lugar também? Em sustentabilidade social. Como assim? Se nós somos o Estado que proporcionalmente menos recebe retorno fiscal da União. Como assim? Se nós somos o Estado que menos sofre, menos tem intervenção da União no sentido de promover a justiça social. Como é que Santa Catarina é o Estado mais desenvolvido em termos de sustentabilidade? É por causa do seu capital humano. E o capital humano é o terceiro pilar em que nós estamos em primeiro lugar no Brasil. Isso a sociologia não discute hoje. E isso me incomoda, porque o que fez com que a sustentabilidade social em Santa Catarina fosse a melhor do Brasil, seja a melhor do Brasil hoje, é o esforço humano da sociedade produtiva. É da nossa capacidade de produzir, de gerar desenvolvimento. Então, esse é o cerne do livro. É uma aproximação da sociologia com a economia produtiva para dizer, olha, a sociologia sempre terá um papel importante no sentido de denunciar a desigualdade social e as causas, porque a sociedade não é justa, isso é fato. As disputas de poder sempre existiram em sociedade e isso gera injustiça. Agora, é claro que politicamente nós precisamos
tentar produzir sempre as melhores condições de igualdade, mas igualdade do ponto de partida, não do ponto de chegada, né? Porque nós precisamos preservar a liberdade das pessoas, apostar tudo nas nossas crianças com a melhor educação possível e mostrar para crianças e adolescentes e para alunos universitários isso que eu estou propondo no meu livro aqui. E não é só a miséria que é importante ser entendida, mas, inclusive, a miséria de um outro ponto de vista, do ponto de vista daquilo que as sociedades deveriam fazer e não fazem para combater a miséria. Que não é só o Estado que combate, mas é também uma sociedade produtiva que gera as condições. E aí eu vou te dar mais um exemplo, se tu me permite. Eu falo sobre capital humano, mas eu também falo, e nesse sentido, reforço, Santa Catarina, pelos seus índices educacionais e tudo que compõe o conceito de capital humano, nós estamos em primeiro lugar no Brasil. Não sei se isso vai durar a vida toda, mas da onde vem o nosso capital humano? Vem do nosso capital social. O que é o capital social? Esse é o conceito talvez mais importante no meu livro. É composto por, além de ser um conceito contábil, é também um conceito sociológico, pouquíssimamente explorado na sociologia brasileira, praticamente não se fala sobre isso, mas se tu olhar para Santa Catarina, por que Santa Catarina é o estado mais promissor do Brasil? Porque ao longo da sua história, construiu essa condição, e quem constrói a história, quem faz a história são pessoas. E o capital social é o seguinte, enquanto o capital humano define o nível de instrução, capacidade produtiva de um indivíduo, capital social mede a capacidade de uma sociedade, a capacidade de estabelecer laços de cooperação, confiança, senso de responsabilidade pela coisa pública, capacidade de diálogo e confiança entre pessoas e instituições. E aí, vou te dar um exemplo bem prático. Qual é o estado que tem o maior número de cooperados no Brasil e que tem o maior percentual do seu PIB composto pelo processo de cooperativismo? No Brasil, o maior exemplo do Brasil, tem dois grandes exemplos, sim, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas a proporção de pessoas cooperadas em Santa Catarina que trabalham diretamente com o cooperativismo, tem alguma ligação e tal, o primeiro lugar, proporcionalmente, nós estamos perto de alcançar quantitativamente São Paulo, se é que já não superamos. E aí eu vou te dar o mais específico ainda, serei, em 2018, no final de 2018, eu vou lá, procuro uma informação sobre cooperativismo, como professor de sociologia, quero falar sobre isso, enfatizar a importância, eu vejo lá uma nota num site de algum jornal, um jornal de cooperativismo, sobre cooperativismo, não sei se da Federação Nacional das Cooperativas do Brasil, dizendo o seguinte, qual a cidade com o maior número de cooperados no Brasil no ano de 2018, e se repetiu em 2019, 2020, eu não sei como é que está atualmente. A segunda maior cidade, a cidade com o maior número de cooperados do Brasil, é uma cidade que a Grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes. São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Ficou em segundo lugar. Quem que ficou em primeiro lugar, Jorge? Me diz. Blumenau. Blumenau, em 2018, tinha seus 300 e poucos mil habitantes, hoje está chegando perto dos 400, tinha 225 mil pessoas ligadas ao cooperativismo. Mas isso era maior do que o número de São Paulo, que tinha 200 mil. Então, se a sociologia não estuda isso, para demonstrar para um aluno do ensino médio ou do ensino superior que isso é um fator importantíssimo para entender Santa Catarina, por que Santa Catarina cresce tanto, chama tanto atenção, atrai tantos investimentos e pessoas que vêm para cá. Tive no lançamento do livro em Pomerode há um mês atrás, meu livro, falei com pelo menos 3 pessoas de fora que disseram, eu moro em Santa Catarina, vim para cá e eu nunca mais quero sair daqui. Por que isso? Porque nós temos capital social, capacidade de cooperar, de trabalhar juntos e de cuidar da educação das nossas crianças, ter esse espírito de responsabilidade pública. Entendo. E o livro tá onde é que pode ser encontrado, professor?
Hoje na Blue Livros, Aham. e também na biblioteca da FURB, deixei alguns exemplares como doação, porque isso é sempre importante, é uma biblioteca Sim. pública, né? Uhum. Então, e eu te digo que o meu esforço agora, Jorge, é continuar sensibilizando a sociedade catarinense, notadamente agentes da educação e agentes políticos. O vereador que esteve aqui agora mesmo, Jovino Cardoso, falou, tu perguntasse para ele quais são as prioridades, a primeira que ele elencou é a educação. Para mim também essa é a prioridade e a gente precisa sensibilizar, porque se a gente tem governos dispostos a manter o ritmo de desenvolvimento de Santa Catarina, desenvolvimento sustentável, nos conteúdos curriculares do ensino médio, que é responsabilidade dos governos estaduais, essa temática do desenvolvimento, que é o principal conceito do meu livro, tem que ser inserida. Nós temos que ensinar para jovens, para adolescentes e também para alunos universitários quais são os fatores que promovem o desenvolvimento de uma sociedade. E aí, é evidente, né? Não precisamos insistir nisso, o maior chavão é a educação. É através da educação que tu sensibiliza, faz as pessoas racionalmente entenderem. Então é por isso que Santa Catarina é a sociedade mais desenvolvida? Bom, então a gente pode reproduzir isso se a gente se comportar dessa maneira. Né? Então, Com certeza. essa é a minha preocupação, é disseminar, sensibilizar, chegar, inclusive, nos agentes políticos que têm ligação direta com governos. Dizer, olha, está aqui, ó, eu me predisponho a falar sobre isso quantas vezes for preciso, de maneira voluntária, porque eu tenho uma preocupação e, ao mesmo tempo, um compromisso com a educação e com a escola. Tá certo. Professor, obrigado pela participação do senhor. Sucesso com essa nova obra. Jorge, eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui, pela atenção que tu me deste, e estarei sempre à disposição. Eu deixo o livro aqui para a biblioteca da Rádio Taberá Bandeirantes, que eu ouço quase que diariamente, principalmente teu programa. Isso é muito bom, porque o debate público é um elemento essencial para o desenvolvimento de uma sociedade. Isso também está enfatizado no meu livro. Um grande abraço, bom dia a todos os ouvintes.